Uma pesquisa inédita revela o perfil do tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O levantamento aponta que a cocaína é a droga mais apreendida e mais de 70% dos condenados são estrangeiros. No desembarque no aeroporto de Guarulhos, cães farejadores na inspeção das bagagens. Um saco de farinha encontrado com um passageiro levantou suspeita. Um teste para confirmar se o pó branco era droga sintética. De janeiro a julho deste ano, a Polícia Federal prendeu aqui 189 suspeitos de tráfico e apreendeu 1.200 quilos de entorpecentes. Em todo o ano passado, foram 1.508 quilos. O aeroporto de Guarulhos é a principal porta de saída de drogas produzidas em países da América do Sul. Se em número total de passageiros hoje é o 29º do mundo, segundo a Polícia Federal, é o primeiro colocado em apreensões de entorpecentes. Uma pesquisa divulgada hoje traçou o perfil dos traficantes presos aqui. Entre 1999 e 2013, foram mais de 1.100 condenações, com pena média de quase 5 anos. A maioria, homens. 76% dos réus eram estrangeiros. Quase toda a droga apreendida, 97%, cocaína. Os entorpecentes vieram da Colômbia, Peru e Bolívia e seriam levados principalmente para Portugal, Espanha, Holanda e para a África do Sul. Talvez ao invés de priorizar simplesmente a porta de saída, se a gente priorizasse a porta de entrada, Guarulhos não tivesse nem tanto problema como tem hoje. Este ano houve um crescimento nas apreensões de drogas sintéticas, que quase sempre chegam da Europa. Nós temos aproximadamente aí entre 5% e 6% das apreensões desse ano somente em entorpecente sintético. O aumento deixa a Polícia Federal em alerta para o risco das quadrilhas aproveitarem o movimento de turistas durante a Olimpíada para traficar mais drogas. Arrastões em túnel assustam motoristas no Rio de Janeiro. Veja no Giro de Repórteres. Motoristas na contramão. O flagrante foi feito por um taxista. Arrastando Rebouças, provavelmente, todo mundo voltando de ré. 2 suspeitos numa moto pararam o trânsito e assaltaram o motorista dentro do túnel. Só neste fim de semana foram 2 arrastões. Os assaltantes usam sempre a mesma estratégia. Esperam o trânsito congestionar para atacar os motoristas e fugir de moto. O túnel Rebouças é uma importante ligação entre as zonas norte e sul e dá acesso direto a um dos principais locais de competição dos Jogos Olímpicos, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Bianca estava no túnel no sábado à noite e ficou desesperada. Dá vontade de sair do carro também e largar o carro, porque a gente não sabe o que pode acontecer, se vai sair um tiro, se vai ter alguma coisa, um desdobramento daquilo ali. A onda de violência que atinge o Rio Grande do Norte teve hoje novos ataques. Uma base militar de Natal foi alvo de tiros. O secretário de Segurança Pública do Estado avaliou a situação como atos de terrorismo. 5 homens foram transferidos para o Presídio Federal de Mossoró, acusados de ligação direta com os atentados. Até agora foram registrados 65 ataques em todo o estado. O governador do Rio Grande do Norte espera a chegada de 1.200 homens do Exército e da Marinha. Eles vão se juntar com os policiais civis e militares para combater a facção criminosa que comanda os ataques aqui no Rio Grande do Norte. De volta com os Jogos Olímpicos, a seleção brasileira está novamente completa. O goleiro Everton, do Atlético Paranaense, chegou e já treinou. Começou. O foco agora é todo nos Jogos Olímpicos. Mas como manter a tranquilidade do grupo quando um dos jogadores mais experientes é cortado menos de uma semana antes da estreia? O Everton substitui Fernando Praz. O goleiro foi apresentado em Brasília e com os novos companheiros da seleção já está devidamente credenciado para a estreia contra a África do Sul. O técnico Rogério Micali ainda não confirmou quem será o titular, mas se depender da história dele, a vaga já tem dono. O Everton nunca havia sido convocado para a seleção brasileira e nem sequer estava na lista de jogadores que poderiam participar dos jogos. Mas a história do goleiro mudou de repente e agora ele realiza o sonho de fazer parte da seleção e pela segunda vez um goleiro foi o responsável por essa mudança. Eu não comecei goleiro, né? Eu era atacante, aí vem aquela velha história que faltou o goleiro e tinha que botar um para jogar no gol. E boto o Everton e fui lá, arrebentei no gol. O Everton nasceu no Acre, longe dos holofotes do futebol,
mas conquistou a tão sonhada vaga na seleção. O que eu vejo e sinto é orgulho. A gente não paga para sonhar e sonha sempre, né? O sonho é livre, né? Se o sonho da medalha de ouro do Brasil ainda é um mistério, o do ex-atacante Everton estava escrito nas estrelas. O técnico argentino Edgardo Bauza trocou hoje o São Paulo pela seleção de seu país. Bauza vai substituir Tata Martino, que deixou o comando da seleção argentina depois da Copa América. Paton, como é conhecido pelos torcedores, comandou o São Paulo em 48 partidas. Por enquanto, o auxiliar técnico Pintado vai comandar o time. Há 4 dias da abertura das Olimpíadas, a tocha segue pela região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A primeira parada foi na cidade de Rio das Ostras, onde a população comemorou a chegada do símbolo olímpico. Búzios também fez parte do trajeto. Crianças participaram da festa histórica. Ricardo Vinick, o Bimba, participou do revezamento da tocha, acompanhado de perto pelos moradores do município. Bimba é um dos representantes brasileiros na vela. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos, Rio 2016. Estamos de volta ao vivo do Rio de Janeiro com as notícias das Olimpíadas. Normalmente, as acomodações na vila são simples. O quarto é pequeno e a maioria dos atletas tem que dividir com um colega. Só que tem um time que está chegando ao Brasil essa semana que vai ficar num hotel 6 estrelas, um hotel flutuante. É o time de basquete americano que já tem um transatlântico ancorado esperando por todos os atletas milionários. E eles vão ficar em suítes de só 90 metros quadrados. O navio adiou compromissos na Europa para ancorar no Pier Mauá e servir como hotel de luxo, hotel de 6 estrelas, que serão desfrutadas pelos campeões olímpicos do basquete masculino e feminino dos Estados Unidos. O tamanho do negócio é muito grande. O 200 metros quadrados, mas as menores, de 90 metros quadrados, já são suficientes para hospedar gigantes como os milionários da Liga de Basquete Americana. Só a seleção masculina fatura em salários o equivalente a 650 milhões de reais por ano. Não é por acaso que eles viajam assim, em avião fretado e sempre muito felizes. Este vídeo foi postado por um dos jogadores numa rede social. O navio para 300 passageiros será ocupado por 24 atletas. Tem piscina, restaurantes, cassino. O chamado time dos sonhos vai dormir um sono tranquilo no porto. Tem segurança na porta de casa, em terra e no mar. Barcos da Polícia Federal patrulham o entorno 24 horas por dia. E se algum jogador ou jogadora ficar sem suíte com vista para o mar, das janelas que dão para o porto, poderá desfrutar dos lindos painéis do artista plástico Cobra, inaugurados nesta segunda-feira. Mas o que preocupou nossa amiga, a Leonise, foi outro detalhe. Quem vai pagar é eles, né? Não é nós também não, né? Eu acho que tem que ser, né? Por que? De que a gente vai pagar? Para tranquilizá-la, a informação. Quem está pagando a conta é um patrocinador da Liga de Basquete dos Estados Unidos. Eles vão estar realmente muito bem acomodados, né? Olha, bem acomodados é pouco, hein? Ainda bem que a gente não paga essa conta. Agora vamos ao nosso Giro dos Repórteres, que começa com a chegada dos tenistas, 2 dos tenistas mais famosos do mundo. Dois grandes ídolos do tênis já estão no Rio. O número 1 do mundo, Novak Djokovic, e o campeão olímpico de Pequim, Rafael Nadal. O espanhol treinou pela manhã. Ele ainda não se recuperou de uma lesão no punho esquerdo. Nadal disse que vai fazer o máximo para jogar na Olimpíada. Há 4 anos em Londres, o espanhol ficou fora dos Jogos por causa de uma lesão no joelho. Djokovic, o número 1, treina amanhã, logo ali atrás, no Centro Olímpico de Tênis. Ele chegou ao Brasil hoje, num jatinho particular. Aqui na Urca, os boxeadores brasileiros permaneceram por 2 semanas.
Neste período, treinaram contra os norte-americanos, irlandeses e contra os colombianos. Uma pequena amostra do potencial que vão enfrentar nos Jogos Olímpicos. Amanhã, eles seguem para a Vila Olímpica. Tá chegando perto, já sei o dia que eu luto no dia 10, tem um tempo para poder estar baixando mais o peso. Pela primeira vez na história, o Brasil vai competir com um time completo de nado sincronizado nas Olimpíadas, nas provas de dueto e equipe. O primeiro treino da seleção foi hoje à tarde aqui no Parque Aquático Maria Lenk. O clima foi de alegria e descontração. Dentro da água, as meninas mostraram que estão prontas para tentar uma medalha inédita no esporte. E para isso, contam com a ajuda especial da torcida do lado de fora. Na piscina, o reforço vem de uma mistura promissora entre experiência e juventude. Eu passo um pouco a experiência do que é, as meninas começam a falar, nossa, tô sentindo assim, eu falei, cara, é nervosismo, calma. A seleção feminina dos Estados Unidos fez o primeiro treino hoje no CT do América Futebol Clube, na região da Pampulha. A equipe já tem 4 ouros olímpicos e está no grupo G, ao lado de França, Nova Zelândia e Colômbia. Em entrevista coletiva, a zagueira Kelly O'Hara disse que entra de olho no primeiro lugar do pódio. As atletas da seleção americana vão enfrentar a seleção da Nova Zelândia na próxima quarta-feira no Mineirão, em Belo Horizonte. Será o primeiro dos 10 jogos que vão acontecer na capital mineira. O time está hospedado neste hotel, o mesmo das jogadoras francesas que saíram daqui para o treino na Toca da Raposa 2 e vão enfrentar a Colômbia também na quarta-feira. As meninas do basquete brasileiro chegaram hoje de São Paulo e já vieram para o treino aqui no Rio. Estreiam sábado contra a Austrália. Antes, porém, tem jogo treino amanhã logo cedo contra a Sérvia e na quinta-feira contra a China. Nosso time tem gente experiente, como a armadora Adrianinha, que participa das Olimpíadas pela 5ª vez este ano. Essa edição dos Jogos tem outra marca importante. Faz 40 anos que o basquete feminino está entre as modalidades olímpicas. O Brasil já foi prata em Atlanta e bronze em Sydney. O piloto do avião que caiu em Cambé, no norte do Paraná, ontem à noite, pediu para fazer um pouso de emergência pouco antes da queda. A aeronave que vinha de Cuiabá, no Mato Grosso, caiu sobre um galpão. 8 pessoas morreram, inclusive o piloto e o copiloto. Os passageiros eram da família do presidente da Federação Nacional de Trabalhadores Seletistas, Mauri Viana. Veja a conversa do piloto com a torre. Visitamos o senhor na nossa visualização Taris. Está a aproximadamente 13 milhas de Londrina. Não será autorizado seu pouso direto, senão atrapalhará o Alfa Tango 72 na aproximação da ONU 3. O piloto pede emergência e a torre tenta confirmar o alerta. Eco Fox Quebec declara emergência. Sem retorno, a controladora de voo pergunta a um outro piloto que estava na mesma rota se ele viu a aeronave. A torre avistou uma explosão. Consegue avistar alguma coisa na final, algum ponto de fumaça? Negativo, 9202. Apesar do calendário eleitoral, o governo mobiliza líderes do Congresso para deslanchar as votações. O objetivo é garantir a aprovação do ajuste da dívida dos estados. O presidente Temer convocou líderes e ministros para pedir prioridade para a votação do acordo de renegociação da dívida dos estados e cedeu num ponto importante. O projeto a ser votado alonga por 20 anos o pagamento das dívidas dos estados com a União. Obriga os estados a reduzirem despesas com pessoal e com incentivos, como desconto em impostos. Mas devem ficar de fora desta conta gastos com terceirizados, pensionistas, abonos salariais e auxílio moradia. Em contrapartida, foi acordado que essas despesas passarão a estar sujeitos a um teto de evolução nos próximos anos, que seja equivalente ao teto que vai ser aplicado aos estados e ao governo federal. Os líderes tentam uma mobilização para votar tudo amanhã, mas enfrentam o baixo quórum provocado pelo calendário eleitoral. O presidente interino reabriu o diálogo com aliados, desmentindo notícias de que pretenda se candidatar à reeleição. Preocupado em manter uma ampla base de apoio no Congresso, Temer garante que a promessa de não disputar é para valer.
Em solenidade, ao lado do ministro da Agricultura, Temer voltou a apelar por união. O Blairo vem dar o exemplo deste governo que não para, do governo que vai adiante, do governo que quer aquilo que todos os brasileiros querem, a pacificação nacional e, especialmente, o crescimento para gerar um dos primeiros direitos sociais, que é o direito ao emprego. Terça-feira de tempo seco e temperaturas em elevação na maior parte do Brasil. A máxima chega aos 35 graus em Cuiabá e na região sul, em Florianópolis, a temperatura não deve passar dos 16. Faz sol entre o norte do Paraná e o interior do Amazonas. No decorrer do dia, áreas de instabilidade provocam temporais no extremo norte do país. Também chove forte em parte do litoral nordestino, principalmente na Bahia. Entre o sul e o sudeste, a passagem de uma frente fria provoca chuva fraca e isolada e queda na temperatura. Em São Paulo, o tempo fica nublado e pode garoar. A sensação de frio volta a aumentar e a máxima não passa dos 21 graus. Em Curitiba faz 18, em Rio Branco, calorão de 37 graus. E no Rio de Janeiro, previsão de pancadas de chuva e a máxima chega aos 26. Já estou de volta para falar das Olimpíadas. Nessa reta final das competições, muita gente pensa que os atletas só ficam concentrados ou treinando. A maioria sim, mas sempre tem aqueles que querem interagir. E tem um lugar no Rio de Janeiro que mistura cariocas, turistas e atletas. A Cleisla Garcia foi lá conhecer esse lugar, é no Morro do Vidigal. E lá tem uma outra mistura ótima, roda de samba com as mais belas vistas da cidade. Se 1 a cada 4 cariocas vive em endereços assim, quem é de fora quer descobrir por quê. Com a ajuda de motoristas e moradores antigos, como Paulinho, o passeio é possível em algumas delas. O acesso é meio complicado, né? Aí tem que conhecer, né? A rua é estreita. No topo do morro, nessa área conhecida como Arvrão, está uma das principais atrações. Era para ser apenas um hotelzinho popular, mas a cozinha ganhou mais fama que a hospedagem. O hostel fechou e o boteco cresceu. Petiscos, pratos, comida brasileira de melhor qualidade. Seja pelo cardápio, pela bebida ou pelo endereço, a agenda do bar anda lotada, com reservas de tudo quanto é tipo de delegação, do México à Coreia. E aí, com uma vista dessas, bastam alguns drinks para que qualquer gringo comece a torcer pelo Brasil. E ainda tem samba. Quando o vocalista se cansa, Gigi, de 8 anos, dá uma palhinha, um show à parte. Eu aprendi sozinha. E você sabe tudo de cor? Sim. Sotaques, sabores e cores do Brasil, de encantar o mundo inteiro. Uma vista incrível aqui, né? Rio é maravilhoso, cidade maravilhosa, a gente está adorando. E boa parte da delegação da Croácia, que se encantou não só com o Vidigal, mas com o Rio inteiro. Bom, uma última informação, o maior campeão olímpico da história das Olimpíadas, o nadador americano Michael Phelps, já está voando a caminho do Rio de Janeiro, ele que tem 22 medalhas.